Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como estão? Espero que todos estejam bem, com o coração um pouco tranquilo, porque amanhã vai ser brabo, né? Amanhã vai ser um jogo complicadíssimo pro Atlético contra o maior rival, na casa do maior rival. E volto a dizer, o clássico ele é resolvido nos detalhes e não tem como ser diferente disso, porque o primeiro turno deixou muito claro, uma dividida ali que o Atlético não conseguiu ganhar dentro da área resultou numa série de fatos que no final das contas o Seba Gomes acabou fazendo gol, então o Atlético ele precisa entrar muito ligado e eu acho que tem uma palavrinha muito importante para o Atlético entrar que é preparado. E quando a gente fala de um Atlético preparado, é sabendo os pontos fortes e pontos fracos do Coritiba. Defensivamente, o Coritiba ele chega com uma melhor defesa do campeonato. Defensivamente, o Coritiba chega até com uma certa autoridade. Mas, como a gente já mostrou mais cedo, como o lado esquerdo do Coritiba vem sofrendo constantemente quando você concentra ataque por ali, e o Cuiabá soube aproveitar muito disso. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a zaga Maicon e Jaci, que é uma zaga que tem um perfil muito parecido. É uma zaga pesada, é uma zaga boa em rebater bola, boa em proteger a área, mas uma zaga que, assim, quando enfrenta ataques leves, acaba sofrendo, porque, assim, na disputa da velocidade fica complicado para eles, né? Mas é uma zaga que eu pude perceber alguns padrões em alguns gols sofridos pela equipe do Coritiba, em que ela é muito predisposta a defender. E às vezes ela se desorganiza a partir do momento que ela pretende defender ali perto do gol do Morisco, que ela pretende proteger ali. E eu acho que isso vai muito de uma imaturidade do Jaci no setor. O Maicon é um cara mais experiente. O Maicon ele entende melhor o tempo do jogo. Já o Jaci, muito voluntarioso, quer se tacar na bola. Já o Jaci, muito voluntarioso, quer se botar ali numa condição de tirar todas as bolas possíveis e impossíveis. E quando você tem um zagueiro muito disposto, e o Jaci faz uma grande temporada, inclusive defendi a contratação do Jaci pelo Atlético quando ele ainda estava no Operário, mas você embaralha ali. E eu vou mostrar isso pra vocês, beleza? Em alguns gols. Não vou pegar a imagem total do gol, mas eu acho que dá pra ficar claro, assim. No gol contra o Cuiabá, é claro, é nítido, é cristalino como o Denilson pisa na área e você tem a chegada do Alisson Safira livre, porque o Denilson atraiu tanto o Maicon quanto o Jaci. Então esse peso que o Cuiabá botou na área de ter dois jogadores fez o Cuiabá em todo em cima de um jogador que estava com a bola, do famoso portador da bola, e deixou outro jogador livre. E esse jogador livre foi quem acabou finalizando e foi quem acabou fazendo gol. Mas se você percebe o desenho, você vê que o Maicon, que é o zagueiro mais do lado direito, tá no Denilson, e o Jaci, que é o zagueiro mais do lado esquerdo, ao invés dele ficar posicionado para tentar anular qualquer possibilidade de passe, ele vai em cima do portador da bola. Então esse comportamento do Jaci de querer tirar todas as bolas abriu espaço pro Alisson Safira finalizar. E aqui a gente viu outro gol, que é novamente, dessa vez a derrota contra o Criciúma, que foi um jogo-chave que o Coritiba perdeu dentro de casa. Um latereio, a defesa do Coritiba tenta toda sufocar ali o jogador que a bola acaba indo e o Nicolas fica livre e acaba completando no segundo pau. Mas o mecanismo é o mesmo, muita gente em cima de um jogador acaba deixando o jogador livre. Então, o que eu quero trazer aqui? Eu quero falar sobre uma peça específica, que no caso deve ser o Julimar no jogo de amanhã. Que é basicamente, essa peça, ela tem uma responsabilidade que é, principalmente em jogos que a gente tem a bola, esse jogador ele tem que completar o quarteto. Pra quê? Pra gente ter superioridade numérica por dentro. Mas a função do Julimar nesse jogo vai ser um pouquinho diferente. Ele não precisa completar o quarteto quando o Atlético tiver a bola, porque eu acho difícil o Atlético ficar muito com a bola. Acho difícil o Atlético se estruturar. Então o que acaba sobrando? Acaba sobrando uma necessidade de o Atlético ter mais peso na última linha. Até para um jogo direto, até para um jogo vertical.
Então, se o Julimar, em alguns momentos, tem que fazer esse setor de meio campo ser um setor mais protegido, dessa vez o Julimar tem que ser um segundo atacante, porque o Julimar ele vai ter a responsabilidade de dividir a referência do Jaci e do Maicon. Então você tem Jaci com zagueiro, com atacante, que pode ser tanto o Julimar quanto o Viveiros, e o Maicon, seja com o Julimar, seja com o Viveiros. E a partir do momento que você tem esse 1 contra 1, você tá muito mais perto de provocar o erro do adversário do que você estava antes. Então, assim, acaba sendo um cenário que eu vejo uma dupla de ataque fazendo muito mais sentido do que 4 jogadores por dentro. Quando o Atlético não tiver a bola, o Julimar vai baixar. E pode deixar o Viveiros mais à frente. Quando o Atlético não, quando o Atlético tiver a bola, aí você já vai ter essa oportunidade de fazer esse lançamento, aí você vai ter a oportunidade de encontrar os dois jogadores mais à frente, e você pode optar por várias maneiras, a bola longa, enfim, uma enfiada de bola. E você ainda tem o detalhe, o Julimar é um jogador que associa bem com o Viveiros. Imagina se, por exemplo, num lance, o Julimar consegue tirar o Maicon ali da zona em que ele se sente confortável, porque é um zagueiro mais lento, e abrir um latifúndio, por exemplo, pro Viveiros explorar, ou quem sabe até pro Dudu pisando na área, que é um jogador que se sente muito confortável nesse movimento. Pode ser um caminho legal pro Atlético. Então, acho que o Atlético ele tem uma dupla de ataque com o Julimar e Viveiros que pode gerar muito perigo à defesa do Coritiba, principalmente pela mobilidade. É uma dupla muito móvel, é uma dupla com muita capacidade de tirar referências da defesa do Coritiba, que precisa dessas referências para conseguir se impor. E paralelamente a isso, pelo menos como eu enxergo, é uma dupla que tem poder de fogo. Paralelamente a isso, como eu enxergo, é uma dupla que tem capacidade de chegar na cara do gol e levar perigo porque são relativamente bons finalizadores. Então eu tô na expectativa desse confronto direto. Se o Atlético conseguir se defender de forma sólida, provavelmente o Atlético ele vai estar numa condição. Provavelmente o Atlético vai estar numa condição de meter essa bola longa e conseguir fazer o que o Curitiba fez no primeiro tempo, no primeiro turno com o Atlético, né? O Coritiba ele apostou no jogo reativo contra o Atlético no primeiro turno, uma bolinha perdida, fez o gol, o Atlético com muita posse de bola não conseguiu fazer, o que é mais ou menos um resumo da Série B. A Série B ela tem esse resumo do time que propõe o jogo, ter dificuldade na hora ali de encontrar os espaços e isso provocar uma série de transições do adversário e essas transições gerarem gol. Então, na minha visão, existe mais um caminho pra gente encontrar as soluções para chegar no gol do Pedro Morisco e ser efetivo. Lembrando, esse jogo reativo faz o Atlético ser o segundo melhor visitante da competição. Então o Atlético fora de casa tem um desempenho de time que sobe. E, querendo ou não, nesse momento a gente tem a mesma quantidade de números de jogos em casa e fora de casa. Então pontuar fora de casa, até pelo fato do Atlético ter empatado com o Avaí, é fundamental. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis.